Aqui na TV Câmara Campinas com questão de ordem. E hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Por quê? Campinas registrou alta de 32,6% nos casos de furtos no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021. Nos primeiros 6 meses do ano passado, foram 6.717 furtos e agora 8.917, o que inclui roubos de veículos, este que tem em 2021 1.448 ocorrências e este ano 1.643. A região central foi a que mais teve casos de furtos que ocorreram em prédios comerciais, além dos pedestres, que tiveram celulares e carteiras furtados. Foram 2.434 ocorrências. Na sequência, aparece o 4º DP, que abrange a área do Taquaral, com 1.073 registros. Depois nós temos o 3º DP da região do Castelo, com 870 registros, o 9º DP do Jardim Aeroporto, que teve 701 ocorrências de furtos. No caso de roubos, foram 2.587 ocorrências no primeiro semestre de 2021 e nos primeiros meses desse ano, 3.023. Diante disso, Questão de Ordem discute hoje as medidas para evitar furtos e roubos. E a gente conta aqui com o presidente da Frente Parlamentar de Legislação Urbana da Câmara de Campinas, o vereador Paulo Gaspar, e também nós contamos com o presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, o senhor Marcos Ceará, e nós aguardamos a presença do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o vereador Major Jaime. E você que quer participar, já que nós estamos ao vivo, você pode, a partir do segundo bloco, mandar a sua pergunta. A gente já deixa aqui o nosso WhatsApp, é o 19-97829-3776. Você vai enviando a sua pergunta e, a partir do segundo bloco, a gente lê e manda aqui para os nossos entrevistados responderem. Sejam bem-vindos. Eu começo com o senhor Marcos Ceará. Senhor Marcos, a gente vai fazer esse recorte, segurança pública é muito abrangente, então a gente vai fazer esse recorte de furtos e roubos, e aí eu pergunto, diante desses números apresentados, hoje, qual é a maior preocupação do Conselho Municipal de Segurança? Uma boa tarde. Boa tarde, Mirna, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Boa tarde também, vereador Paulo Gaspar, não é? E primeiro eu quero parabenizar por trazer aqui esse tema de extrema relevância. Só um pedido, por favor. Eu acho que o microfone do senhor está desligado. Está ligado, está ligado. Está ligado? Tá ligado. Ok, vamos lá, então. Então, eu quero parabenizar por essa iniciativa de trazer esse tema. E eu quero fazer alguma consideração para poder a gente iniciar essa nossa reflexão, esse nosso debate aqui. Durante a pandemia, eu fiz uma live naquela ocasião com o comandante do 8º Batalhão, Tenente Coronel Augusto, e a gente já discutia essa questão pós-pandemia, porque houve naturalmente uma queda de todos os índices criminais durante a pandemia. Esses índices todos caíram. Que foi aquele ápice em 2020. 2020. Mas ele ainda permaneceu vamos dizer assim, fora daquilo que seria o curso normal desse tipo de crime, em 2021, ele ainda se manteve ainda um pouco abaixo. Aí você percebe um crescimento, que é natural. Aliado a esse fato, a gente discutia naquela ocasião que, em função até da situação econômica também, que foi muito abalada pela pandemia, a gente teria reflexo que seria traduzido em índice de criminalidade, principalmente de furtos e roubos, que é o que a gente está percebendo agora. Como é que a gente tem trabalhado essa questão? Eu vi que você colocou aí no início o 4º DP em segundo lugar, que é justamente uma área do Conselho Taquaral que eu também presido. Mas veja, como é que a gente tem trabalhado isso? Nós temos hoje, lá na área do 4º DP, nós temos 37 núcleos de vizinhança solidária formados e mais 3 em implantação. Aonde a gente tem esses núcleos implantados de vizinhança solidária, esses índices caem bastante.
Aonde não tem, esse índice sobe. E daí o interesse da população em procurar o CONSEG para que a gente possa estar formando os núcleos de vizinhança solidária. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto importante para a gente fazer essa reflexão na área do 4º DP, nós temos lá a Lagoa do Taquaral, que é um ponto de concentração importantíssimo, por lá passam milhares de pessoas, tá certo? Nós temos a Praça Arautos da Paz, que é um local de eventos também, e se você perceber, nós temos aí esses índices, principalmente de roubos, se você for ver de furtos, você vai ver um índice muito grande quando você tem os eventos. Isso cresce, não é? Então, é importante, e eu já tenho colocado isso em muitos momentos, que todo e qualquer evento do poder público municipal, mas não só dele, que houvesse, que fosse feito um planejamento de tudo isso, tá certo? Um protocolo próprio, e esse protocolo envolveria naturalmente pensar a segurança pública do entorno, para que a gente pudesse evitar que esses índices estivessem no patamar que estão. Mas não é isso que acontece, tá certo? Agora, a segurança pública, sem o envolvimento da população hoje, eu sempre digo o seguinte: quando eu vou levar o programa, o passo a passo do programa Vizinhança Solidária, que eu tenho levado para Campinas como um todo, na área dos 3 batalhões, eu tenho sempre dito o seguinte: lá no artigo 144 da Constituição Federal, está dito assim: segurança pública, dever do Estado, vírgula, direito e responsabilidade de todos. Se a gente ficar somente o antes da vírgula, sabe o que nós vamos conseguir? Nada, porque nós precisamos desse envolvimento consciente da população. Nós não temos possibilidade de ter um policial em cada esquina. Então, a população ela tem que entender que esse envolvimento dela é necessário, ela tem que entender que segurança pública é qualidade de vida, não é incômodo, e aí ela colhe resultado. Agora, falar isso hoje, até de uma certa forma, é mais fácil do que há 10 anos atrás, quando nós começamos com o programa Vizinhança Solidária. Porque 10 anos atrás, a gente falava de um programa e dizia o seguinte: olha, não vamos falar de aumento de efetivo, não vamos falar de aumento de viaturas, né? Mas venham com a gente que vocês vão colher resultado. Isso era uma loucura, não é? E a gente não tínhamos naquela época os mesmos mecanismos que nós utilizamos hoje no programa Vizinhança Solidária, como os grupos de WhatsApp, para uma comunicação rápida do núcleo e uma comunicação rápida entre os tutores, até porque o capitão está com a gente também 24 horas no grupo de tutores. Mas quando nós ligamos o 90 ou 153 da Guarda Municipal, o 90 da Polícia e 153 da Guarda numa emergência, quando a gente está organizado, essa resposta também ela vem mais rápida para a população. Sim. Né? E lá na nossa área, para você ter uma ideia, aconteceram alguns fatos recentes, mas a resposta das forças policiais, elas foram muito positivas e estão sendo muito positivas. Sim. E a bandidagem é sensível a isso aí, né? Eles vão dizer: olha, naquela área lá do 4º DP é bom não ir porque tem problema. Mas tá daqui certo? a pouquinho a gente detalha, então, isso daí. Que agora eu vou dar as boas-vindas, então, ao vereador Paulo Gaspar. Vereador, o senhor que é o presidente da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, eu acompanhei algumas reuniões que vocês falam muito nesses primeiros encontros sobre a revitalização do centro, que é, inclusive, quando a gente mostra os dados aqui, uma das regiões que tem maior índice de furtos e roubos. Quando a gente pensa em revitalizar, né, em requalificar o centro, isso tudo contribui quando a gente também pensa na área da segurança? Boa tarde, Mirna. Boa tarde, doutor Márcio. E boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, o centro de Campinas é a pauta do momento. Nós temos um grande número ali, seja de moradores de rua, seja de usuários de entorpecentes, e temos um problema econômico, onde os equipamentos públicos, como a própria Câmara Municipal, como a própria cidade judiciária, como o campus central da PUC e outros, né, Poupa Tempo, enfim, vários, foram embora do centro
causou um esvaziamento. Tivemos o problema não só da recessão econômica que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, mas também a pandemia, que foi a pá de cal. E aí a gente teve uma série de efeitos que foram bombásticos em relação ao centro e que vem agora, como o Dr. Márcio explicou, teve um represamento em relação à pandemia e agora uma explosão que acontece não só na área da segurança, na área da saúde, em outras áreas também. Esses debates que estão acontecendo na frente de legislação urbana vem no sentido da gente pensar instrumentos para resgatar a questão de a gente ocupar novamente os espaços que foram abandonados e implantar políticas públicas para atrair futuros moradores, porque nós entendemos que, na medida que você tem mais pessoas morando no centro, você vai ter pessoas mais cuidando do centro, cobrando melhorias e fiscalizando diversos fatores, como a própria segurança. Então, teoricamente falando, mais pessoas morando, menos espaços abandonados e menos ambiente propício a furtos, assaltos e esse tipo de coisa. Não sei se você quer prolongar depois, Depois a gente prolonga, então, Ok. porque a gente vai para um breve intervalo. Nós já estamos com o vereador Major Jaime, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, por aqui. Então, a gente vai tomar uma água rapidinho e volta já com questão de ordem, contando também com o presidente dessa comissão. Até já. Estamos ao vivo, direto do Teatro Bento Quirino, com o programa Questão de Ordem, que hoje discute a segurança pública, fazendo um recorte sobre as medidas para evitar furtos e roubos aqui na cidade de Campinas. E, a partir de agora, a gente conta com o presidente da Comissão de Segurança Pública, o vereador Major Jaime. Vereador, logo na abertura, eu dei alguns números e eu vou repeti-los só para o senhor entender. Olha, a gente teve... Nos 6 primeiros meses do ano passado, 6.717 registros de furtos, e esse ano foram 8.917. No que diz respeito aos roubos, nós tivemos, o ano passado, 2.587, esse ano, 3.023, sendo que, nesse cenário, o mês de junho, a região do centro foi a que mais registrou. Então, a gente estava discutindo esses pontos. Do ponto de vista da Comissão de Segurança Pública, eu lembro que, inclusive, no primeiro semestre, não exatamente no centro, mas muitos vereadores, até porque a gente teve vários casos em algumas regiões, acionaram a comissão pedindo providências naqueles bairros. Como que o senhor analisa esses números, esse momento em que Campinas passa a registrar esse aumento? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, boa tarde a você que está em casa e está nos assistindo mais uma vez, satisfação. Obrigado, Mirna, né? Boa tarde, né? Prazer estar aqui com você, prazer estar novamente aqui no nosso plenário, né, Paulo Gaspar? Segunda-feira estamos de volta. Bora. Então, voltando aí os nossos trabalhos aí para o próximo semestre. E também agradeço a presença aqui do senhor Dr. Marcos Ferreira, né? Marcos Ceará, né? Como sempre conhecido, um grande cidadão que atua na área da segurança pública, né, aqui da nossa cidade. Eu até escutei, né, alguns que já comentaram, o Gaspar, né, o Ceará, e realmente tudo que aconteceu nesse período, né, a gente está fazendo uma análise de um período pós-pandemia. Então, era natural que a gente tivesse alguns números que tivesse uma elevação agora nesse semestre. A gente também tem uma consideração a fazer, e os órgãos policiais estão fazendo isso. Eles estão considerando até 2019 e 2018 também como referência, para que a gente tenha, né, uma média e uma base mais apurada. Mas isso não quer dizer que a gente não vá fazer nada, né, Ceará? Muito pelo contrário. Esse cuidado já existe, tanto da parte da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil e da Guarda Municipal, né? Tenho conversado com todos os comandantes e os delegados também da Polícia Civil. Existe uma preocupação para que esses números a gente possa ter um controle maior sobre eles. E existem algumas situações sazonais que ocorrem que fazem com que, infelizmente, haja um aumento desses indicadores. Mas, mais que indicador,
e aí acho que todos vão concordar comigo, não é somente o indicador. Eu acho que o indicador até poderia estar baixo, como aconteceu no período da pandemia. Mas o mais importante é a sensação de segurança. Tem muita gente que a gente vai falar, não, mas diminuiu, reduziu, né, o número de furtos de veículo, de furto de um celular, furto de carteira, né, outros roubos, né? Mas, infelizmente, o Estado de São Paulo, eu vejo o governo do Estado, em vários momentos, citando isso, não, porque São Paulo tem reduzido os indicadores criminais, porque São Paulo tem sido uma referência, né, na questão de combate à criminalidade e redução dos índices criminais. Mas o Marcos Ceará vai concordar comigo que não é somente isso que a população quer a sensação de segurança, ela quer sair de casa, se sentir segura, ir para o shopping, andar na rua, andar no centro da cidade, andar no Taquaral, andar em Souza, Joaquim Egídio, e ela ter a segurança de falar, não, eu estou num ambiente aqui que eu me sinto muito bem, estou tranquilo, estou vendo a viatura da polícia, estou vendo uma patrulha de bike da Guarda Municipal, eu estou vendo, né, o pessoal fazendo aqui várias atividades e me sinto seguro. Isso, na verdade, é uma busca que nós temos, é incessante, e eu acredito que com todos os órgãos, né, que estão hoje integrados, e eu falo que em Campinas é realmente um exemplo de integração, a gente pode melhorar isso. Existe muita possibilidade de melhorar dia a dia, com todos, né, participando e todos aí brigando nesse sentido da gente fazer a redução dos índices criminais, mas também a busca pela melhoria e a sensação de segurança que todo mundo merece. Marcos, você falou que tinha uma observação em relação ao centro. Quando você fez a pergunta para o vereador Paulo Gaspar, sobre a questão do centro. E, recentemente, houve uma discussão também sobre essa questão, e eu fui buscar lá um subsídio no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, num marco conceitual de interpretação-ação, rumo a uma política integral de convivência e segurança cidadã na América Latina. E, há algum tempo, trabalhou-se a relação do entorno urbano com a segurança e, a partir disso, avançou-se no desenho conceitual dos elementos de prevenção situacional e nas estratégias de prevenção ao crime por meio de desenhos urbanos. Todavia, essa concepção ela é parcial e deve ser considerada de forma integral com aquela que valoriza o espaço público como cenário natural de integração social e, portanto, do encontro. A arquitetura e a criminologia, dentro desse contexto, encontraram uma forte relação entre o contexto urbano e o comportamento das pessoas, assim como entre o desenho dos espaços urbanos e a percepção de segurança e tranquilidade dos cidadãos, que é o que o Major Jaime acabou de falar, não é? Em termos gerais, considera-se que os espaços urbanos bem planejados, desenhados e mantidos podem dissuadir comportamentos violentos por aumentarem o risco de sanção ou por induzirem condutas adequadas para a sua conservação. Tá certo? Agora, esses espaços públicos ordenados, eles promovem o que se denominou de vigilância natural por parte da comunidade, o que gera maior segurança subjetiva, incrementa o uso do espaço por parte das pessoas e diminui a probabilidade de se cometerem delitos. Tá, mas aí a gente vai, então, entender melhor para quem está em casa, até porque no comecinho o senhor colocou uma situação e acho que é importante diferenciar essas duas situações. A ocupação do espaço, como o senhor menciona aí, como também o vereador mencionou, que eu entendi, são as pessoas, por exemplo, espaços urbanos vazios, que a gente tem vários no centro, por exemplo, tornar o centro novamente não só um lugar de comércio em que tenha horários, mas sim pessoas morando, seria isso. Até porque o senhor mencionou que lá no Taquaral a gente tem esse aumento de número de ocorrências quando há eventos naquela região. Sim. Então, como que a gente consegue equacionar essa questão do ponto de vista de que essa ocupação ela é uma ocupação permanente e não de passantes, digamos assim? É essa a proposta? Nessa questão quando você tem um evento de grande porte, você tem uma concentração de veículos, você tem um potencial aumentado de um ambiente propício para que você tenha furtos, por exemplo,
e uma ineficiência da segurança. Ok. Quando você tem uma ocupação permanente, como você citou, as pessoas naturalmente estão fazendo esse papel da vigilância natural e existe um modus operandi, uma forma das pessoas conviverem diariamente na região onde elas vivem. Então, qualquer circunstância fora desse ambiente normal, então as pessoas até imaginam uma pessoa que... Eu morei 10 anos aqui no centro, né? Então, você acaba conhecendo até fisicamente as pessoas. Você vai na praça, você sabe quem frequenta a praça naquele local, os restaurantes, os bares, tal. Quando você vê uma pessoa que não costuma frequentar aquele lugar, você já olha assim, quem será a pessoa? E aí esse comportamento acaba sendo natural na questão dos moradores, né? E você falou muito bem, espaços abandonados, espaços deteriorados, né? Então a gente precisa urgente em Campinas políticas públicas não só de inclusão das pessoas que não estão morando hoje no centro para que venham morar no centro, políticas atrativas de empreendimentos, de requalificação dos espaços urbanos, de reaproveitamento de imóveis antigos, abandonados, etc. E, nesse conjunto, a gente volta a trazer vida para o centro. Tá certo, então, olha... E pelo 19978293776, você pode enviar a sua pergunta. E a gente já tem uma primeira aqui, do Albano Araújo, aqui de Campinas. Ele diz o seguinte: boa tarde. Por que não reforçar mais o patrulhamento nos bairros? Muitos furtos nos pontos de ônibus de Campinas. Inclusive, eu lembro, Major Jaime, que no primeiro semestre tinham até imagens sobre isso, e foi um tema também discutido durante as reuniões, naquela época ainda eram as reuniões online, né? Como que a gente pode pensar nesse ponto, como garantir a segurança de quem precisa estar no ponto de ônibus logo pela manhãzinha, nas primeiras horas da manhã, para ir trabalhar, e que às vezes acaba sendo aí vítima de roubos e furtos? Esse tema exatamente aconteceu, se eu não me engano, no mês de março desse ano, e foi exatamente uma situação que aconteceu na região do Boa Vista, mas que já vinha acontecendo em outras localidades até da cidade. Conversando com as autoridades, né, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, intensificaram o patrulhamento, fizeram um trabalho naquele momento, e o trabalho tem que ser continuado, porque ainda algumas reclamações ainda ocorrem. Não por coincidência, estava semana passada conversando com um dos comandantes da polícia aqui em Campinas, e a gente estava falando exatamente sobre isso, onde ele estava verificando um aumento desse tipo de delito acontecendo num determinado bairro, e que ele já estava fazendo, mais uma vez, né, fazendo um remanejamento, né, das viaturas para que fosse feito um patrulhamento. Quando a gente fala de remanejamento urbano, né, é o nome dele? Urbano, na verdade, a Polícia Militar ela trabalha de acordo com a demanda, vamos dizer assim, né? Então, de acordo com horários, dias da semana, né? Ele coloca o policiamento em locais onde necessariamente são demonstrados índices de indicadores criminais. E nesse caso em particular, o período da manhã, que é logo ao início ali, 5, 6 horas da manhã, é um horário onde tem uma um baixo índice criminal. Mas eventualmente há um fato como esse, e aí a polícia faz a detecção disso. É importante que você que está em casa também possa relatar isso para os consegues, relatar isso para a polícia através do 90 e passar para eles, ou até fazer o registro da ocorrência, para que eles tenham essa informação e possam trabalhar pontualmente. Então, eu falo para você que está em casa, se acontecer algo num momento assim, de uma forma muito pontual, e que está fora da demanda do dia a dia, avise as autoridades para que elas possam fazer o remanejamento e poder atender da melhor maneira. A gente mencionou aqui o Consegue. Para você que está em casa entender, será que no seu bairro tem um Consegue? Olha, Conselho Comunitário de Segurança são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar, acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, e também podem desenvolver campanhas educativas, estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais e as autoridades de segurança. Fala um pouquinho para mim como tem sido, né? Eu, inclusive, já conversei isso lá no início, quando a senhora era do Consegue Taquaral. Não é isso? Continua ainda. Continua no Taquaral e é o representante dos outros também hoje, é isso? Na verdade, eu acabo representando todos os consegues no Conselho Municipal de Segurança Pública, que é uma outra instância, Sim. onde a gente acaba tratando das questões macro
da segurança pública do município. Sim. Nos CONSEGs nós acabamos tratando das questões que são daquela região. Cada CONSEG, ele é a área do distrito policial. Sim. Então, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem que no seu bairro tem um CONSEG. Como ela consegue ter um contato com o responsável, saber das reuniões? Como isso é feito? Eu já vou dar uma informação que já vai ajudar muita gente a se localizar dentro desse contexto. Hoje nós temos em Campinas 10 CONSEGs ativos, tá certo? E temos 3 CONSEGs inativos em áreas importantíssimas. Então, nós não temos o CONSEG funcionando na região do Campo Grande, veja só a importância. Não temos CONSEG na região do Campo Grande, não temos CONSEG na região do Ouro Verde e não temos CONSEG na região do Padre Anchieta. São 3 regiões distritos. Importantíssimas, 3 distritos, né? E no restante de Campinas tem CONSEG. Então, quem tiver no restante de Campinas, não nessas áreas, pode ter certeza que vai ter um CONSEG. Mas se quiser, entra no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que lá vai ter um local específico para os CONSEGs, coloca o município de Campinas e vai ter como saber quais são os CONSEGs que estão aqui, qual é a área desse CONSEG. Tá certo? Tá certo, Mas então. eu queria fazer um adendo aqui importante, complementando o que o Major Jaime acabou de falar. Olha só, eu vou usar como exemplo o CONSEG do Taquaral, porque também eu presido, né? E eu sou o fundador dos CONSEGs aqui em Campinas, né? Nós estamos nessa luta há praticamente 30 anos, né? E lá nós temos na pauta da nossa reunião mensal, a ata o primeiro item da pauta é a aprovação da ata anterior. Eu nem faço mais a leitura, Mirna, para você ter uma ideia, a última leitura que eu fiz demorou 45 minutos, porque nós temos muitas demandas atendidas, inclusive, pelo poder público, naquilo que nós chamamos de demandas de prevenção primária para a mudança do ambiente, tá certo? Em atendimento aos núcleos de vizinhança solidária, para que Polícia Militar e Guarda Municipal possam fazer um trabalho mais eficiente e eficaz. E eu eu mando a ata pronta, quem quiser fazer alguma consideração, alguma alteração, se tiver e for necessário, a gente faz. O segundo item da pauta são a apresentação dos índices de criminalidade da região pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e os atendimentos da Guarda Municipal na nossa região. Ora, como o Major acabou de falar, quando existe alguma informação sobre concentração de qualquer delito, logicamente que o planejamento vai ser feito para dar uma resposta efetiva para resolver essa questão. Veja a importância de participar da reunião do CONSEG. Sendo que essa organização também dos núcleos de vizinhança solidária não CONSEG, faz com que a gente possa acompanhar no dia a dia e na nossa companhia, que é a quarta companhia, que é a segunda companhia do 8º Batalhão, o capitão tem todos os índices de criminalidade de todos os núcleos na tela do computador. Então fica fácil planejar as ações para que a população tenha aquilo que foi dito antes, a sensação de segurança, que é aquilo que a gente precisa. Agora veja, na organização dos núcleos de vizinhança solidária, há um planejamento de visita aos tutores ou subtutores ou alguém indicado por aquele núcleo para que a polícia faça essa visita. O fluxo das viaturas, nesse trajeto para os diversos núcleos, né? Como eu disse antes aqui, na região do Taquaral nós temos 37 núcleos e 3 em andamento para ser criado. Esse trânsito das viaturas para os diversos núcleos traz também essa sensação de segurança que a população precisa, não é? Então eu acho fundamental verificar realmente se tem CONSEG na sua região e principalmente participar da reunião do CONSEG e ter o interesse de organizar a população daquele local onde a pessoa está vivendo, tá certo? No núcleo de vizinhança solidária. Quando o coronel Edilson estava no comando do 47 e deixou, ele fez uma menção num grupo de WhatsApp da Segurança de Campinas que a gente tem, dizendo o seguinte: olha, na minha região, que é da Anhanguera para lá, que é o 47º Batalhão, sim, nós só começamos a vislumbrar políticas públicas, viu, Paulo? Depois que essa população começou a se organizar através dos núcleos de vizinhança solidária. Isso é verdadeiro, isso é real. Tá, para quem está em casa, então, e nunca ouviu falar em vizinhança solidária, o que é isso?
Vizinhança solidária é um trabalho feito pela Polícia Militar. Aliás, esse programa foi idealizado pelo Coronel Telmo, tá certo? É uma rede de proteção social, tá certo? Que a população vai se organizar através desse núcleo, tem etapas para isso, porque tem fase de cadastramento. O cadastro vai servir para duas coisas específicas. Uma é para verificar antecedentes mesmo. A segunda é para uma vistoria técnica da Polícia Militar, que não vai entrar na casa de ninguém, mas por fora, vai verificar se tem vulnerabilidade ou não para ser corrigida, tá certo? Dentro daquele bairro. Dentro daquele núcleo. Ah, Às do vezes núcleo. você pode ter dentro do próprio bairro vários núcleos. Por exemplo, aqui na Chácara da Barra, nós começamos com um núcleo e já estamos com 3 dentro da Chácara da Barra. Ok. No Nossa Senhora Auxiliadora, nós estamos com 2 e agora já devemos começar com um 3º núcleo dentro do bairro Nossa Senhora Auxiliadora. Então, não é um núcleo dentro de um bairro só, entendeu? Compreendo. Para poder até ter uma resposta mais eficiente e eficaz. Às vezes, você tem tutor e subtutor em cada núcleo, e às vezes, dentro do próprio bairro, nós temos situações um pouco diferentes. É uma organização daqueles moradores junto com as autoridades policiais, é isso? Exatamente isso, e ligado ao CONSEG, né? Quando o Coronel Telmo esteve aqui em outubro do ano passado no CPI2, a meu convite, eu dizia para ele: olha, Coronel, o programa é muito bom, porque através dele, essa foi a grande jogada aí para as polícias, porque com as informações que chegam dos núcleos, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, eles passam a ter um trabalho mais eficiente e eficaz, porque recebem informações importantíssimas, entendeu? Mas eu dizia para ele que, se um CONSEG atuante, o programa perde muito. Por quê? Porque nós temos muitas demandas, como eu coloquei antes, de prevenção primária, que vai mudar o ambiente para melhor, uma melhor iluminação, uma poda de árvore, um ambiente, uma praça bem cuidada, não é? Um imóvel abandonado, tudo isso vai ser cuidado por quem? Pelo CONSEG, encaminhando ofício às diversas secretarias e autarquias municipais para que tenha essa resposta, tá certo? E a polícia não tem estrutura para isso, tá? Então o CONSEG tem um papel fundamental para que a gente possa colher esse resultado. E quando o ambiente muda para melhor, nós sabemos que o ambiente bem cuidado, para o bandido não interessa, né, Major Jair? Exatamente. Ele quer o ambiente degradado, onde ele tem 100% de certeza que ele vai agir e vai ter resultado positivo para ele. O ambiente bem cuidado, para ele não interessa. Sim. Olha, autoridades atribuem boa parte dos furtos, como de fios, torneiras, hidrômetros e também os casos que acontecem nos prédios abandonados aos moradores em situação de rua, que são dependentes químicos. Mas aí nós também temos um problema intersetorial colocado. E eu queria a opinião de cada um de vocês nesse contexto. Vereador Major Jair. Essa é uma grande questão, né, que tem sido colocada aqui na nossa cidade, infelizmente. Né? E eu vou pegar um pouquinho do que falou o vereador Gaspar, que é um urbanista, né, um arquiteto, né, de antemão, e trazer também um pouquinho o que o Marcos Ceará comentou. Eu queria lembrar do seguinte, né, um ambiente degradado, um ambiente onde aparentemente não se tem regras, ele, infelizmente, ele vai piorar a situação. Então, quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas perguntam, mas por quê? Qual é a dinâmica? Isso é psicológico e é social. Então, tem uma teoria das janelas quebradas, se vocês quiserem, podem colocar na internet, vocês vão ver alguma coisa, algum vídeo, algum texto, mas é um livro da década de 80, onde foi demonstrado de uma maneira muito clara. Isso foi colocado em prática depois, foi feito um teste e depois foi colocado em prática. Num local onde tinha um veículo, né, que estava... 2 veículos iguais, né? Se eu não me engano, a experiência foi exatamente em Nova York e na Califórnia. Foram colocados 2 veículos iguais. O primeiro veículo, que estava no Bronx, né, em Nova York, ele teve uma janela quebrada. O de Palo Alto, né, na Califórnia, ele ficou estacionado sem nenhum problema. O do Bronx, com a primeira janela quebrada, depois tiraram uma roda, depois quebraram outra janela, depois arrancaram um vidro, fizeram, né, a depredação dele. E o outro veículo ficou intacto durante uma semana. Aquele veículo que estava lá em Palo Alto, eles quebraram uma janela.
Ele não tinha nada, estava inteiro, estava muito bem. Quebraram uma janela. E ele sofreu depredação também. Os bairros eram totalmente diferentes. Bronx, na década de 80, era um bairro violento, perigoso de Nova York. Palo Alto já era um local de alta renda. E, com a janela quebrada, esse veículo também se viu depredado. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o ambiente, né, Paulo Gaspar, ele promove muito, ou ele favorece essa ação criminosa. Como falou o Marcos Ceará, nos ambientes onde a gente vê que tem pouca presença da polícia, tem pouca presença das autoridades, aí não é só a polícia, do poder público como um todo. No ambiente onde você vê baixa iluminação, onde você vê falta de cuidado, às vezes com um jardim, às vezes com uma calçada, são vários fatores que a gente fala da atuação na prevenção primária, e isso vai provocar, invariavelmente, uma violência. E isso é comprovado. Então, aqui na cidade de Campinas, né, eu vou deixar todo mundo falar aqui, né, esse assunto é um assunto que se deixar, a gente fala bastante, mas aqui em Campinas, infelizmente, quando a gente anda no centro da cidade, eu gosto do centro da cidade de Campinas, eu trabalhei durante 3 anos da minha vida, né, dedicado ali para ajudar no policiamento da cidade de Campinas aqui no centro. Quando a gente olha para o centro de Campinas, eu nunca tinha visto, Ceará e Paulo Gaspar, eu nunca tive tanta placa de aluga-se. Tanta placa de locais que não ficava um dia uma placa, eu não via placa de aluga-se ou de vende-se, hoje tem tantas. Eu não via tantos prédios depredados como a gente vê hoje. A gente vê no terminal central ali, alguns locais que a gente olha, eu lembro de quando eu cheguei aqui em Campinas, há 26 anos atrás, eu não estou sendo saudosista, só estou lembrando, vi o terminal central ali, né, num caminho, né, de melhoria. E hoje eu vejo justamente o contrário. Eu vejo uma depredação, vandalismo, né, uma cidade feia, desculpa, mas o centro da cidade está feio. Ele não está agradável para as pessoas conviverem, levar uma família, levar filhos, né, andar. A gente teve aqui um final de semana aqui com o chefe na praça, né, um local com comida boa, barata, e mesmo assim, nossa, com dificuldade. Onde eu vou deixar meu carro? Será que eu vou voltar, meu carro vai estar lá? Será que ninguém vai arriscar? Será que não vão levar o step, não vão levar o carro? Pô, será que ninguém vai abordar na rua? Morador de rua, será que não vai estar lá? Então, infelizmente, isso vem acontecendo. E o poder público, quando a gente diz poder público, são todos. Poder público municipal, que é o primeiro, mas o poder público também estadual, através das suas polícias. Nós devemos ter uma união também com a sociedade, e aqui está o Marcos para confirmar isso, com a sociedade como um todo, o Ministério Público, o Judiciário, todo mundo junto, sentando e conversando e resolvendo esse problema. Porque senão a gente vai agravar isso e daqui a 10 anos eu não sei o que nós vamos ter. A gente olha para São Paulo e, que absurdo, como é que pode ter uma Cracolândia aqui em São Paulo? A gente está fazendo a mesma coisa aqui em Campinas. Daqui a pouquinho, não fazendo nada, a gente vai ter uma Cracolândia. E eu vou perguntar, em 2022, a gente já falado sobre esse assunto, ninguém fez nada. Olha o que a gente tem hoje. Então, eu falo demais, vou deixar todo mundo falar um pouquinho, tá bom? Marcos. Então, eu fico ouvindo o Major Jaime falar que há 26 anos ele chegou aqui e era uma realidade totalmente diferente, né? E aí, o que eu posso falar? Eu que cheguei aqui há 50 anos atrás, né? E cheguei nessa cidade maravilhosa, que me acolheu muito bem. Todo esse meu envolvimento hoje nessa cidade aqui, que eu amo de coração, tudo que eu faço ainda é pouco em relação a tudo que eu recebi, porque aqui eu constituí uma família, com as filhas bem encaminhadas, graças a Deus. Estou aí casado há 43 anos, né? Essa cidade me proporcionou fazer 2 faculdades, né? Tanto de Direito como de Administração de Empresas. E, enfim, recebi dessa cidade tudo que eu tenho na minha vida. E a gente olha lá para o passado, quando eu cheguei, o que a gente tinha de realidade que tem hoje. Questão de morador de rua, eu fiz agora recente uma reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública, que trata das questões macro de segurança do município, lá na sede da Sociedade de Medicina de Campinas, sobre políticas públicas para a população em situação de rua. E aqui eu queria colocar 4 pontos que foram levantados nessa discussão, mas é lógico que a gente aqui vai poder aprofundar um pouquinho mais nessas questões que precisam ser discutidas, até porque a partir da Lei 11.343 de 2006, por esse diploma legal, o legislador rejeitou a prisão como instrumento válido de resposta punitiva
a conduta do consumidor de drogas. Reportou o usuário a uma política de prevenção ao uso de drogas associada à política de assistência e reinserção social. E, em face dessa realidade, logicamente que a gente sabe que isso traz um fator assim muito complicado para a ação das polícias e da Guarda Municipal. Mas vejam, nessa reunião, nós percebemos 4 pontos que foram levantados, e nessa reunião eu não convidei só a secretária de Assistência Social, porque eu entendo que esse é um trabalho interdisciplinar que tem que ser feito. Eu levei o secretário de Trabalho e Renda, de secretário municipal de Segurança, também um representante da Secretaria de Saúde. E naquela discussão, Major Jaime, houve o seguinte: a Prefeitura ela apresentou algumas políticas públicas para a população em situação de rua que realmente ela tem. Mas ficou muito claro que não tem divulgação adequada. Ora, se você não divulga bem esse programa, os programas que tem, você não colhe o resultado que se espera. Esse é um primeiro ponto. Ficou muito claro que não tem divulgação. Segundo ponto, até levantado pela Sociedade de Medicina de Campinas, que nesse trabalho de reinserção social, o que acontece? Nós só temos uma entidade em Campinas com a infraestrutura, né, é possível de fazer esse trabalho, que é o Padre Haroldo. Dá conta dessa demanda que nós temos? Não dá. E isso é responsabilidade do poder público criar condições para outras instituições terem essa infraestrutura. Um terceiro ponto de tudo isso, que ficou claro para nós, é que todo esse trabalho a ser feito está nas mãos da Secretaria de Assistência Social, e não é só ela, porque ela sozinha não faz nada sozinha. E para isso precisaria ter, como eu dizia para o vereador Paulo Gaspar no início, vontade política. Isso tem que vir do chefe maior do Executivo, tá? Num trabalho em conjunto até com a Câmara Municipal. Quarto ponto, a Polícia Federal, ela faz aqui em Campinas um trabalho maravilhoso aí com o doutor Edson à frente da Polícia Federal, e eu estou colocando daqui para citar o trabalho feito aqui pela Polícia Federal. Mas os bens que são dos traficantes, seja imóveis, aeronaves, veículos, isso é vendido, e isso vai para um fundo em Brasília que tem que ser revertido para esses programas de reinserção social. Na reunião ficou claro que o município de Campinas nunca procurou esses recursos em Brasília, não é? E o doutor Martinelli, da Polícia Federal, que participou da nossa reunião, se colocou até à disposição para buscar os meios, porque, logicamente, que como Polícia Federal de Campinas, para eles seria muito importante ver essa verba ser revertida para um trabalho no município que eles atuam. Sim. Tá certo? Então, esses 4 pontos ficaram muito claros. Então, o que a gente espera? O Conselho Municipal, nas questões macro, ele não tem o poder de exigir de ninguém fazer qualquer coisa, até porque é um conselho consultivo. Mas seria inteligente, através do poder público municipal, analisar aquilo que está sendo discutido com responsabilidade, com critérios, tá certo? E aproveitar. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos uma discussão em março sobre a questão de perturbação de sossego e poluição sonora, com a apresentação do doutor Marcelo Fortuna na sede da UAB, e nós convidamos também Ministério Público, Poder Judiciário, Câmara Municipal, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, as cúpulas das polícias. E o que aconteceu? A secretária Carolina Baracate, que é uma secretária muito competente, o que ela fez? Vou levar para o prefeito essa questão, levou, depois ela disse, olha, nós vamos avançar com isso para um decreto do Executivo, mas nós vamos envolver aí um interesse também dos bares e restaurantes para prolongar o horário de funcionamento deles. Eu falei, perfeito. Fizemos uma audiência pública no dia 24 de maio, lá no Salão Vermelho, e agora saiu o decreto. Esse decreto é um avanço, no meu entender, tá certo? Para bares e restaurantes, para a população e para o Executivo, que soube ouvir os dois lados e fazer um decreto que, se bem aplicado, trará resultado para uma convivência social pacífica. E é isso que precisa. E vai ter condições de todo mundo trabalhar, o músico trabalhar, os comércios trabalharem, mas eles têm que entender, e agora foram determinados parâmetros para isso, que eles têm que obedecer aqueles parâmetros. E achei importante conversar com a Brasel nesse sentido, enquanto representante da sociedade civil,
deles dizer, ó, nós não vamos passar a mão na cabeça de associado que não esteja cumprindo lei. Perfeito. E um ingrediente melhor de tudo isso, que foi uma proposta que eu levei, até porque tinha uma lei que permitia isso, de, como a gente sabe da dificuldade de fiscal da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, colocar a Guarda Municipal para ser esse agente fiscalizador e de autuação. Ele já tem até o equipamento para isso, Pois né? é, e vai ter condições muito mais, porque as autuações que forem feitas pela Guarda Municipal, esse recurso vai para esse fundo, para utilizar onde? Investimento na Guarda Municipal. Você vê interessante. Então, como a Carolina fez lá nesse tema ligado à sua secretaria, eu entendo que as secretarias, aonde a gente está tratando dessas questões, deveria ter também esse interesse de levar, não é, o prefeito e tentar, como eu dizia com o Paulo antes da gente de começar aqui o programa, a gente conversava. Nós sabemos de legislação, e o Major Jaime, a nível federal também, para essas questões, mas nós temos segmentos importantes para envolver nesse debate. Por exemplo, a Frente Nacional de Prefeitos, que a gente conversava aqui. Porque todo mundo está vivendo essa questão. Então, vamos debater isso de forma ampla para buscar uma solução para esse problema. Não pode ficar sem discutir, e por isso eu quero mais uma vez lhe parabenizar por essa iniciativa, porque você está fazendo um bem muito grande de trazer essa questão para que a gente possa, com responsabilidade, tratar essa questão. E vamos envolver Ministério Público, Poder Judiciário, todo mundo nessa questão. Sim, vereador Paulo Gaspar. Parabéns novamente, né? Eu fico feliz nessa questão do convênio da Guarda Municipal na fiscalização de bares, restaurantes, etc., porque foi uma solicitação que a gente fez também no início do mandato, mas, como vocês disseram, precisa dessa união toda, né, da sociedade civil, dos agentes públicos, das secretarias, para a coisa acontecer. Então, com certeza, você teve também essa ideia, o Major, muito antes de mim, em outras épocas, mas até se efetivar qualquer uma dessas mudanças... É a união realmente, de todo mundo, né? Demora um tempo, infelizmente, mas chega uma hora que... né? Bom, em relação à sua pergunta, nós temos duas questões estruturais urgentes para serem definidas para resolver a questão dos furtos, principalmente como você colocou na pergunta. A nível municipal e a nível federal. A nível municipal, a gente precisa urgente da lei do retrofit, que é para retrofitar, requalificar os espaços do centro da cidade, com isso com políticas públicas, atraindo empreendimento, atraindo população para morar no centro. Então, com isso, a gente mitiga o problema dos furtos e dos espaços abandonados e deteriorados. Questão vital principal, Brasília, frente dos prefeitos, necessário nesse instrumento. Por quê? A gente precisa mudar a Constituição brasileira. Eu defendo, sim, acredito que todos aqui defendem, internação compulsória para quem usa entorpecentes e droga. O próprio viciado, ele chega uma hora e fala assim, eu sei que eu vou morrer na rua aqui, porque eu posso ficar aqui 30 anos consumindo, mas agora eu estou falando com você, daqui a pouco eu não sou mais senhor de mim. Então, nem ele é mais dono dele. Então, se nós continuarmos fechando os olhos para essa questão e deixar a ideologia tomar conta do Ministério Público, da Justiça Brasileira, da Câmara dos Deputados, etc., nós vamos ter Cracolândia se multiplicando no Brasil todo, né? Então, isso é fundamental. Mudança da Constituição brasileira e mudança do Código Penal também. Não adianta o major, a polícia lá toda hora prender e daqui 2 horas o cara está de novo na rua praticando furto com a maior cara de pau e sabendo que não vai acontecer nada. Então, nos municípios, nós vamos continuar sempre enxugando gelo e resolvendo essas questões pontuais, mas enquanto não mudar a Constituição e o Código Penal, a gente vai enxugar gelo. Tá certo. Nós vamos, então, para um breve intervalo e, na sequência, nós já temos aqui umas 5 perguntas de telespectadores e os nossos entrevistados vão responder assim que a gente voltar. Não saia daí. Terceiro bloco do Questão de Ordem, que está ao vivo, direto do Teatro Bento Quirino. E hoje a gente discute medidas para evitar furtos e roubos que tiveram crescimento em relação ao ano passado. Os nossos convidados são os vereadores Paulo Gaspar, da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, e também o presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara, o vereador Major Jaime. E hoje a gente tem também a participação do presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, o senhor Marcos Ceará.
E agora a gente começa, então, a responder as perguntas dos telespectadores. Você que enviou pelo 19-9782937776. Olha, tem aqui a pergunta do Antônio Carlos, do centro de Campinas. Os ladrões estão cada vez mais ousados, roubam à luz do dia. Na opinião de vocês, falta punição para eles? Quem quer responder essa? Vereador. Eu já posso falar. Não tenha dúvida, viu? Uma das coisas que, como eu acabei falando, né, da questão das janelas quebradas, o sentimento da impunidade é um dos principais fatores que faz com que o indivíduo continue a cometer. Existe uma economia que a gente fala do crime, então ele faz algumas contas rápidas, né? Não vai ficar fazendo calculadora científica, mas ele faz muito rapidamente. Ele fala, eu vou pegar um celular na rua, pode ser que eu pegue e não aconteça nada comigo, que a maioria das vezes é isso. Ele vai olhar, ver se tem polícia, ver se tem alguém, guarda alguma coisa, ele vai lá, pega o celular a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª vez ele faz isso. Mesmo assim, ele conta porque não é a primeira vez que eu estou pegando, se eu for preso pela Polícia Militar, eu vou para um DP, mas como eu sou réu primário não vai ser preso. E aí ele nem vai ser preso naquele momento. E se for, de repente, né, talvez a segunda, terceira vez que ele tenha ido, e não é mais réu primário, mas aí depende de uma condenação, mesmo assim ele pode ir para a audiência de custódia, e na audiência de custódia, talvez pelo pequeno valor do objeto, talvez o doutor, né, o promotor e o juiz falam, não, vamos deixar ele ficar fora da cadeia, ele responde em liberdade. Então hoje eu estou falando de uma conjuntura muito mais ampla, mas é mais ou menos isso. O criminoso hoje, principalmente os jovens, eles não têm medo de ser preso. Algo que era muito diferente há uns 20, 30 anos atrás. Né, os jovens tinham receio, tinham medo, fazia ali, né, no último momento ali com um medo muito grande. Hoje não. A Polícia Militar e a Guarda Municipal prende e o moleque ri na cara do policial e fala, eu vou sair daqui a pouco. E sai realmente. Né, então a impunidade é um dos principais fatores, e como disse, né, o vereador Gaspar, a legislação nossa ela já existe, mas eu acredito que a gente tenha que ter algumas modificações na legislação penal, mas principalmente no sistema judicial nosso. O sistema judicial nosso e criminal, ele tem que ser revisto de alguma maneira, e para isso, né, os nossos promotores, juízes, né, delegados de polícia, polícia militar, a sociedade, deputados, tem que se reunir, tem que definir o que nós queremos como país e como é que a gente vai tratar a questão da criminalidade. E aí, né, o Gaspar até falou da questão ideológica, que infelizmente hoje tem muito, acho que depois a gente pode até aprofundar um pouco mais isso. Tá, a gente tem aqui, olha, a Maria Eduarda, que mora na Vila Industrial, diz, aqui está tendo muitos furtos nas casas. Podemos participar da vizinhança solidária? Como funciona? Ou tem outro tipo de programa para melhorar a segurança? Acho que é você, Marcos. Sem dúvida. Olha, a Vila Industrial foi a área de criação do primeiro Conseg de Campinas. Sr. Cláudio Ferrari? Doutor Cláudio Ferrari, que criou o primeiro Conseg lá na Vila Industrial. Só que com a mudança da geografia dos distritos, esse Conseg foi para uma outra área. E qual é o Conseg que abrange hoje a Vila Industrial? É o Conseg Chapadão. Tá. Tem um Conseg estruturado e qualquer interessado no Vizinhança Solidária, isso é possível. É só procurar o Conseg, que nós iremos até aquele local onde há interesse para levar o passo a passo do programa Vizinhança Solidária. E depois desse programa implantado, podem ter certeza absoluta, é um programa de resultado. Aonde a gente está implantando o programa, os índices de criminalidade caem. Não é? Então ficar fácil da gente falar de algo que é real, que é concreto, que é verdadeiro, porque nós não estamos falando de utopia, entendeu? Então, só ela procurar, se tiver dificuldade, não é, Mirna? Depois a gente pode passar o telefone de contato para ela do Conseg do Chapadão. Olha, eu tenho aqui a relação já, eu vou passar agora aí. Já. No caso do Chapadão, quem é o presidente é o Vinícius Dotaviano. Eu vou deixar aqui, ó, é Conseg Chapadal, sem o tio 1, consegchapadal1@gmail.com. Tem o celular deles, mas não sei, é público o celular?
Para esse caso não tem problema. Não entendeu? tem problema? Pode ser passado também. Tá bom, então é o 19 99744 9686. Anota aí, consegue Chapadão, que abrange a Vila Industrial, 19 99744 9686. Ó, aí tem uma outra pergunta da Valdice do Recanto do Sol. As pessoas estão utilizando bicicletas para facilitar os roubos a celulares no centro da cidade. O que fazer quando isso acontece? Quem pode responder? Major. O senhor que trabalhou no centro? Então, vamos lá. Sim, existe também, como eu falo, né, o crime está toda hora se renovando, encontrando outras formas, né, a coisa é muito dinâmica. Existe hoje também um patrulhamento que é feito com bicicleta pela Polícia Militar, mas principalmente pela Guarda e pela PM, é um motorizado e também com motocicletas. Então, sempre que existir algum fato como esse, eu peço para que todas as pessoas que, de repente, forem vítimas ou tiverem a suspeita, isso é o mais importante. Às vezes você vê uma atitude, uma ação, né, alguma coisa diferente. Eu vou dar um exemplo. Né? Você está passando por um local, você está parado na sua loja e você vê um indivíduo que passa com a bicicleta uma vez, passa a segunda, passa olhando para um carro, passa olhando para uma pessoa. Você acha isso estranho. Antes de achar estranho e falar, nossa, eu vou ver o que ele vai fazer, já liga para 190. Fala com o atendente, explica o que está acontecendo, passa principalmente as características. Muitas vezes as pessoas, mas como é que eu vou? Olha para a pessoa. Tira a foto com o celular, né, para ajudar. Verdade, né? A foto com o celular ajuda muito. Às vezes, você até deu uma boa dica, né? Na hora de falar, tirou a foto, você pode falar, é um indivíduo, né, amarelo, né, com cabelo vermelho, uma calça azul, né? Dá as características para que o policial, quando chegar, então, não precisa se colocar na mesma condição do policial, porque o policial é treinado para verificar esses fatores. Mas ele tem que ter algum diferencial para, no meio da multidão, o policial poder entender quem é quem naquele momento e fazer uma abordagem precisa. E o policial vai, com certeza, evitar que um delito aconteça, ou, se não evitar, ele vai conseguir fazer a prisão. Então, é importante que tenha essa relação com a PM de passar as informações. E com a guarda. Desculpa, vereador. A Amanda do Campo Grande, ela pergunta o seguinte: é possível criar monitoramento nas paradas de ônibus? Ando de ônibus todos os dias e tenho muito medo, vereador Paulo. O senhor acha que é possível a gente pensar nesse monitoramento? Hoje, inclusive, os veículos, dentro dos veículos, já tem câmeras, não é isso? A gente pode pensar o que, por exemplo, eu vi hoje, que inclusive já abriu, a gente está em processo de licitação, por exemplo, para os pontos de ônibus. Será que é possível pensar também futuramente em pontos de ônibus com câmeras? Marcos, vamos lá. Olha, eu fui diretor da Sincamp. Tá. E naquela ocasião em que eu fui diretor, existia, e aí serve para os dois aqui, vereadores, tinha uma proposta do então vereador Francisco Selim para colocar o monitoramento nos pontos de ônibus, tá certo? Logicamente que isso tem um custo, isso tem que ser avaliado, mas é perfeitamente possível e, no meu entendimento, monitoramento em ponto de ônibus seria fundamental. Questão que foi colocada agora de pouquinho, nós temos hoje, e o Paulo colocou muito bem, a questão, esse instrumento que é o celular hoje, é fundamental. Eu estava vindo para cá e uma integrante do nosso núcleo de vizinhança solidária informou o seguinte: um elemento tentou adentrar uma determinada residência. Logicamente que eles se mobilizaram, o elemento foi embora, mas eles conseguiram a imagem. E já me passaram, o que eu falei? Vai no quarto DP, faz o BO e leva essa imagem. Quer dizer, isso vai ser fundamental para esse elemento ser preso daqui a pouco. Sim. Não é? Mas a questão dos pontos do ônibus, no meu entendimento, é fundamental. Quando a gente pensa nessa estrutura, vereador Paulo Gaspar, já que você fala da legislação urbanística, revitalização, claro, a gente tem esse enfoque nesse primeiro momento do centro, mas, com certeza, a Frente Parlamentar ela pensa em Campinas como um todo. O senhor acredita que, por exemplo, algo que tem um custo, mas é um tanto para nós que somos leigos, parece simples, uma câmera num ponto de ônibus, de que forma isso poderia ajudar, por exemplo, quando a gente pensa na segurança daqueles que vão passar por ali? O grande problema é o custo, realmente, para implantar, né? A gente propõe aqui na Câmara várias soluções, mas que impacta realmente o Poder Executivo e aí acaba sendo inconstitucional o projeto, né? Sim. Mas a tecnologia não tem
é o nosso maior aliado. Inclusive, o vereador é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, tem trazido vários temas. A tecnologia, hoje é difícil a gente pensar em segurança sem pensar em tecnologia também, né? Perfeito. E como a gente impacta na questão do custo, né? Aqui, recentemente, eu e o Major Jaime também propusemos um plano de segurança para as escolas, para evitar atentados violentos, né? Que a gente está vendo que é uma coisa comum nos Estados Unidos, por exemplo, mas que no Brasil já acontece com uma certa frequência, né? Então, conversamos com o secretário de Segurança Pública de Campinas, e aí, então, precisa ocorrer, como o próprio Marcos já comentou, não só o trabalho da polícia, mas o trabalho da população, vigiando o tempo todo, e muitas vezes a gente vê que a pessoa está lá no ponto, sofrendo um assalto, ou está ocorrendo esses sintomas de possível assalto que vai acontecer, as pessoas têm aquela apatia e fingem que não é com ela, ou não tem essa preocupação, né? Enquanto não tivermos o orçamento para a tecnologia ser implantada, que seria o melhor dos mundos, a gente tem que contar com uma mudança de comportamento do cidadão para se tornar mais vigilante e prever essas situações. Então, o celular aí, enquanto a gente não tiver as câmeras, é o nosso maior aliado, com certeza. Mas queria colocar um ingrediente em tudo isso, olha só, quando o poder público não faz, a população faz. Então, nós hoje temos, na maioria dos nossos núcleos de vizinhança solidária, não é uma exigência do programa, mas a maioria deles tem o monitoramento por câmeras. Quando a pessoa vai chegar em casa, ela coloca o monitoramento para saber como é que está a rua dela, tá certo? Tá. E esse monitoramento tem um botão de pânico que, quando a pessoa percebe qualquer situação anormal, ela aciona aquele botão e todos que aderiram a esse monitoramento vão receber esse sinal ao mesmo tempo para ligar para o 190 da Polícia Militar ou 153 da Guarda. E nós estamos fazendo, lá no núcleo do Miriam, um experimento já com o sistema de leitura de placa, não é com a mesma perfeição do que tem na Sincamp, né, que eu já havia idealizado lá atrás. Sim. Não é? Mas é a população fazendo. E agora o município coloca o programa Monitora Campinas com o objetivo de colocar as câmeras de terceiros também acopladas ao sistema da Sincamp, que tem que ser avaliado pelo seguinte, e é importante que a população tenha conhecimento. Nós temos as câmeras de CFTV e temos as câmeras de OCR. A de OCR ela traz um resultado, porque ela vai, se você registra uma placa e elas passam naquele monitoramento, vai dar um alarme na central. A outra câmera de CFTV, você vai ter o seguinte, você tem condições de ter, para todas essas câmeras que nós temos no município, pessoal lá 24 horas nessa câmera? Não. E aí, quando eu estava na Sincamp, eu fiz o seguinte, questão das escolas que você colocou agora, viu, Paulo? É importante, até porque você é presidente dessa comissão. Olha só, na época que eu estava na Sincamp, pagava-se, eu não sei se isso ainda acontece hoje, pagava-se pela Secretaria de Educação um sistema de pagamento de alarmes em escolas. E tinha o monitoramento da Sincamp nas escolas também, tá certo? O que eu discuti naquela época? Uma câmera com sensor de presença. Quer dizer, se você tem uma câmera com sensor de presença, ela vai dar esse alarme na hora que alguém adentrar lá, fora do horário, tá certo? E vai dar o alarme na central. É de resultado. Aí você fica pagando um sistema de alarme e você tem o sistema de monitoramento da Sincamp sem trazer o resultado que realmente se espera, tá certo? E, na ocasião, a Sincamp nem era remunerada para isso, até para poder investir mais. Olha só que contradição, não é? Isso é uma coisa que precisa ser vista e corrigida dentro do município, tá certo? Então, nós temos sim, hoje, tecnologia à altura para poder a gente dar uma resposta efetiva, mas tem que ter o interesse, né? Como a gente está sempre falando desde o início, vontade política para isso, pessoas realmente comprometidas com tudo isso para poder acontecer. Porque senão nós vamos estar continuando levantando as questões sem colher resultado. Sim. Você me permite fazer uma pergunta para os experts aqui? Como vocês veem a possibilidade da participação da iniciativa privada para ajudar nas questões da segurança pública? Porque é delicado, né? A questão da segurança. Eu sou um defensor das parcerias público-privada para tudo, né? Para realmente tudo. Mas na questão da segurança, a gente vê que pode ter problemas. Então,
Então, pode falar, seu complemento. Olha, eu vou falar da experiência que a gente tem. Há tempos atrás, um vereador levou uma proposta para bancos para poder fazer monitoramento, tudo. E a experiência que eu tenho é o seguinte, as instituições financeiras, principalmente banco, é que leva muito movimento para determinados locais. Hoje tem bairros que tem toda essa estrutura, não é? E o bandido age até em função disso. Mas nós precisamos que isso fosse muito bem construído para poder ter o retorno, porque ele, sempre que a empresa privada investe, ela pensa também no retorno que ela possa ter. Se isso não ficar muito claro, esse investimento não vai ser feito. Então, isso precisa ser discutido, muito bem discutido, porque senão não avança, como já houveram outras propostas anteriores e isso não vingou. Tá certo? Só fazendo um adendo, naquela colocação da Mirna, que falta recurso para a gente colocar a câmera na cidade inteira, então aí vem o cerne da pergunta. Sem dúvida. E aí, eu acho fundamental. Eu só acho que isso tem que ser melhor costurado, melhor conversado, porque isso reverte positivamente. E a gente tem que pensar de recursos realmente da empresa privada, porque se a gente for pensar do poder público, é muito complicado. Só para vocês terem uma ideia, eu, enquanto diretor da Sincamp, eu pedi para tirar a Sincamp, viu, Major Jaime, da Secretaria de Segurança e colocar no gabinete do prefeito. Por quê? Porque lá tem recurso. Na Secretaria de Segurança Pública no município é complicado, que é uma secretaria meio, tá certo? Para poder ter recurso. Então, tudo isso que eu estou falando é para reforçar o que você está dizendo, que é importante, e a gente tem que realmente buscar essa parceria, mas ela tem que ser muito bem construída. Agora, quando a gente pensa nessa construção, o senhor falou lá no comecinho do programa que a questão da segurança pública, tem as polícias, tem as autoridades, mas tem a sociedade também, deu o exemplo do Vizinhança Solidária. E aí veio uma pergunta também da Amanda, eu estou recebendo as perguntas aqui pelo meu celular, e ela diz o seguinte, ela pergunta para o Major Jaime, é possível a união da Polícia Civil, Polícia Militar e da Guarda Municipal? Eu entendo que hoje, a gente teve há cerca de 20 anos, se falava muito dessa questão de polícia militar de um lado, guarda do outro. Isso já foi superado há muito tempo, né? Mirna, isso mesmo, você está bem informada, hein? Da minha época, né, há uns 20 ou 30 anos atrás, realmente a gente tinha alguns conflitos, né, e era por pessoas, né? As instituições dificilmente brigavam, mas infelizmente na ponta da linha, um ou outro ali às vezes se desentendia e a gente tinha alguma dificuldade maior aí de relacionamento entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Aqui em Campinas, eu até digo que é um modelo de algo que tem dado certo, então, não somente por conta das polícias, né, mas também por conta da sociedade junto e promovendo isso, não somente as cúpulas, a gente tem que falar de coisas diferentes. Então, você tem o comando das polícias, que tem um relacionamento sempre amistoso, um relacionamento bom, né, de camaradagem, como tem que ser, né, civilizado. Então, estou falando da cúpula, estou falando dos comandantes das polícias, dos delegados, são delegados titulares, né, e comandam as polícias, como da Guarda Municipal também com a sua superintendência. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso acontecendo lá na base. Qual que é a base? O operacional. O dia a dia, onde você tem lá os investigadores, você tem o tenente, você tem o sargento, você tem o guarda municipal, você tem o supervisor, você tem vários entes ali que estão trabalhando no dia a dia, se trombando, como a gente fala em ocorrência, né? Chega um numa ocorrência, chega na outra, um apoia, outro ajuda, isso tem acontecido. Então, a gente vê que aqui em Campinas, né, sempre tem algum probleminha, mas a exceção é a exceção. A regra aqui em Campinas, pelo menos, e também em outras cidades da região metropolitana, a gente vê realmente uma integração muito maior, cada um dentro da sua competência. A Polícia Militar sabe o que tem que fazer, a Guarda Municipal também sabe o que tem que fazer, e a Polícia Civil e a Polícia Federal também, né, vamos colocar. Cada um tem a sua competência, cada um tem atuado de maneira harmoniosa e também colaborando com o outro ente para que chegue aí nas melhores soluções. Quando a gente pensa nessa responsabilidade, o que o cidadão, vamos supor, o cidadão, ele não participa de vizinhança solidária, não conhece, mas ele no dia a dia,
muitas vezes a gente percebe que as pessoas ficam um pouco inertes. Claro, existe toda aquela recomendação de não reagir, não tentar ajudar, mas o que o cidadão comum, vocês como, né, o Marcos Ceará e também até o Major, podem recomendar às pessoas que se deparam com essa, veem essa situação? O senhor explicou, por exemplo, o vizinho pode ajudar o outro, mas e no dia a dia, por exemplo, no centro da cidade, o que uma pessoa pode ajudar a outra nesse sentido? Olha, eu tenho dito até para algumas pessoas que têm me procurado, no centro tem um Conseg também atuante. Eu tenho dito que era uma experiência maravilhosa a ser feita da vizinhança solidária nos comércios. E aí, quando você diz assim, o que as pessoas no centro da cidade poderiam fazer? Ora, se você implantar o vizinhança solidária nos comércios, as informações que vão chegar para esses diversos comércios e que vão ser repassadas às pessoas, elas serão fundamentais, porque eu sempre digo o seguinte, quando a pessoa começa a receber informações, depois de um tempo, você percebe que a visão dela é totalmente diferente, ela já começa a perceber situações que normalmente elas não iriam perceber, mas ela precisa ter informações. Sem informações, não tem como ela mudar o comportamento dela. Não é? Esse programa justamente, ele vem no aspecto de prevenção primária sobre 2 aspectos. O primeiro, da mudança do ambiente, e a segunda, de mudança da atitude individual de cada um. Mas como é que ela vai fazer essa mudança de atitude sem ter informações? Não faz, não é? Então, eu acho assim, que no centro é possível fazer um belo trabalho também de implantação do Vizinhança Solidária com resultado, mas, olha, essa questão tem que ser entendida assim. É um trabalho que eu digo tem que ter vocação para estar em Conseg, em Conselho Municipal de Segurança Pública, é doação, é serviço, é sacrifício mesmo, entendeu? Mas a gente colhe resultado, mas tem que querer. Tá certo, então, já que o senhor falou do Conseg do centro, eu que estou aqui com a relação dos Conselhos Comunitários de Segurança aqui de Campinas, olha, já vou passar, inclusive, do centro, a gente tem contato Fileto de Albuquerque, né, presidente, o filetoconsulte@yahoo.com.br. Se você quiser participar, quiser entender melhor, você que é do centro de Campinas, olha, a gente também tem um contato pelo WhatsApp, é o 19 99771 2001. Anote novamente, ó, 19 99771 2001, Fileto de Albuquerque. Essas pessoas que a gente menciona aqui, será, elas são o quê? Voluntárias, foram eleitas? Como que funciona? Muito boa a sua pergunta, até para a população também entender esse processo. Olha só, o Conseg, ele tem a seguinte formação, ele tem 2 membros natos, que é previsto por lei, que é o capitão-comandante da companhia e o delegado titular do DP. Esses são fixos. E nós temos uma diretoria eleita a cada 2 anos, sempre nos anos ímpares, formada por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e um diretor social e de assuntos comunitários. Isso é a formação mínima, tá certo? O nosso trabalho é voluntário, nós tiramos do nosso dia a dia para poder fazer esse trabalho para a população. Eu faço isso há quase 30 anos. E por que permaneço tanto tempo? Porque eu percebo que é possível a gente fazer uma sociedade diferente, mais participativa, mais consciente, através de um trabalho de conscientização. Tá? Nós sabemos que quem vai para a Conseg, eu sempre tenho dito o seguinte, viu? Quem vai para a Conseg pensando em status, ou pensando em fazer política partidária dentro de Conseg, vai ao maior furo, viu? Não faça isso, porque não vai dar resultado. Tá certo? Então, quem vai para lá tem que entender que vai trabalhar mesmo, tá? E tirar do seu dia a dia. Agora, quando a gente faz isso de forma consciente, não é? O resultado vem. Porque as pessoas perguntam assim, olha, você trabalha na prefeitura? Eu falei, não, não trabalho. Porque eu vejo você muito lá, eu estou correndo atrás de questão do Conseg, né? Certo. Aí eu vou lá no Ministério Público muitas vezes, a pessoa, pô, você está lá com o cliente? Não, eu estava trabalhando para o Conseg. Tá certo? Aí as pessoas me veem de noite, não é? Saindo para os diversos bairros de Campinas para levar o Vizinhança Solidária.
esse cara deve ser louco, né? Porque ele vai para tudo que é lugar, ele gasta o combustível, ele faz tudo, né? E da onde sai esse dinheiro? Porque deve ter alguém bancando isso aí, não. É a gente que faz isso mesmo, entendeu? Sim. Então, você veja, é um trabalho voluntário, né? E que muitas vezes a gente acaba tirando do nosso mesmo para poder, do nosso recurso diário, para poder estar atendendo a quem? A população, né? Tá. E às vezes a cobrança que a gente recebe, é interessante isso. Parece que nós somos o poder público municipal, parece que nós somos a polícia, e nós não somos nada disso. Nós estamos trabalhando para que as polícias funcionem bem, a Guarda Municipal, que o poder público funcione bem, e as cobranças muitas vezes vêm como se a gente fosse o responsável por alguma situação que não está de acordo. Tá, inclusive entra um pouco naquilo que o vereador Paulo Gaspar falou. A Irene do Flamboyant diz o seguinte: como consegue avaliar a contratação de empresas de segurança privada pelos condomínios abertos para efetuar o patrulhamento nas ruas públicas? Acho que são, no caso daqueles loteamentos fechados, é isso? Mas nós temos experiências com relação a isso aí também, viu? Você quer passar para o Paulo depois? Não, é porque o vereador tinha falado da questão do privado fazer algo que existe muito isso. Olha o que nós temos. Quando nós começamos o Vizinhança Solidária em Campinas, nós tínhamos o Vizinhança Solidária somente com residências. Depois nós passamos para ter residências com comércio. Depois nós tivemos só condomínios, depois condomínios com residências, e depois condomínios de alto padrão com grandes redes, por exemplo, Galeria Shopping, Sans Clube, não é? E esses grandes condomínios, nós temos um núcleo nosso chamado Alphaville. Aí você fala, é por causa do Alphaville? O Alphaville precisa do Vizinhança Solidária? Precisa. E aí, eles têm segurança deles, tá certo? E aí, logicamente, esse trabalho é feito integrado, tá? Muitas vezes, aqueles que estão patrulhando o condomínio, num trabalho integrado, porque hoje nós passamos informações para as diversas portarias de condomínio, para, na medida da necessidade, fazer um contato imediato com as forças policiais, e isso é feito. Então, existe uma integração. Agora, nós temos uma questão aqui que precisa ser colocada também. Olha o tempo que eu vou falar para você agora, viu, Mirna? 10 anos atrás, quem era o delegado do 4º DP é o mesmo que está hoje. Você veja que a polícia roda mais volta, que é o doutor Zé Carlos. Chegou para nós, Paulo Gaspar e Major Jaime, o seguinte: questão do vigilante de rua, né, que naquela ocasião suspeitavam que estavam prestando um serviço para o crime, dando informações privilegiadas para poderem agir. Tá. E naquela ocasião, nós fizemos um movimento muito grande na nossa área com relação a isso. E foi feita uma abordagem e elementos foram levados ao 4º DP, que tinha uma ficha corrida imensa prestando esse serviço. Inclusive até com sequestro, com tudo. E naquela ocasião a imprensa bateu pesado na gente, dizendo que estava tirando o ganha-pão desse pessoal. Mas não conhecia a realidade dos fatos. Depois o jornal Correio Popular colocou um editorial dizendo assim, a raposa tomando conta do galinheiro, para dizer que a gente tinha tido uma atitude correta, mas depois de levar assim, críticas as mais diversas sobre isso. Então, o que acontece? O programa hoje, ele não comporta a questão de vigilantes de rua, mas acontece o seguinte: hoje tem um órgão que antes era da Polícia Civil chamado SARC, onde esses vigias de rua poderiam se cadastrar e prestar esse serviço. Okay. Hoje está na DIG, na Delegação de Investigações Gerais. Então, quando esse elemento se cadastra lá, pelo menos aqueles moradores que contratam esse serviço sabem que é uma pessoa que os antecedentes permitem que faça isso. Então, é diferente de empresas de vigilância, Sim. é o autônomo nesse caso. Exatamente. Tá. Mas é importante fazer essa diferenciação para que as pessoas entendam, porque hoje nós temos também, essa é uma realidade que ninguém pode fugir dela. Há 10 anos atrás eu fiz um levantamento, nós tínhamos em Campinas 7.000 esses vigias de rua, há 10 anos atrás. Imagina hoje quantos seriam, né? Hoje não existe esse número oficial. Não existe. Então, talvez a gente tenha aí que conviver com esta realidade, mas essa cautela também tem que ser vista, porque eu fui a Jundiaí na época, e Jundiaí, eles têm dentro da própria
seccional, eles têm o representante desses vigias lá. Então, por exemplo, quando o crime acontece de uma forma mais acentuada naquele local, daquele bairro, que tem o vigia, esse representante dessa associação de vigias, de vigilantes de rua, ele é chamado. E o elemento também é chamado lá. Mas, no caso, por exemplo, o senhor está falando do vigia. A pergunta da Irene é empresas de segurança privada. Então, ela pode atuar só nos condomínios fechados, não nas ruas, é isso? Porque a questão, exatamente, porque a questão da vigilância privada, ela tem o controle da Polícia Federal. Tá. E aí ela tem umas exigências legais que tem que ser cumprida, mas empresas de vigilância é de controle da Polícia Federal. Correto. Por isso que eu estou colocando, para fazer essa diferenciação, a questão de rua, não é? E lá em Jundiaí eles têm uma associação de vigilantes de rua, coisa que nós não temos em Campinas, entendeu? E nós temos uma dificuldade para formar isso, mas isso vai ficar para um outro momento para a gente dizer. Com certeza, né? A gente tem aqui perguntas também relacionadas a feminicídio, mas eu peço até desculpa, telespectador, porque hoje o programa é sobre furtos e roubos. A gente com certeza vai marcar um outro questão de ordem falando especificamente sobre esses números. E a pergunta é a questão do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Inclusive, Campinas teve um registro nesta quinta-feira, um rapaz que foi fazer uma entrega, não é de Campinas, foi na quarta-feira, desculpe, e ele foi fazer uma entrega, e no Parque Valença, que é no distrito do Campo Grande, lá ele foi vítima desse latrocínio. Como que a gente pode pensar? O latrocínio ele tem uma característica muito diferente do roubo que geralmente acontece. Existe uma forma da gente pensar em prevenir? O senhor que atuou na polícia, como que a gente pode, nesse contexto, digamos que, separar as coisas, Major? O latrocínio é extremamente grave. Não coloco nem que é grave, né, Gaspar e Ceará. Para que a pessoa entenda, o que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Então, o indivíduo vai lá para roubar, você está com o seu carro, vou dar um exemplo, você está com o seu carro, né, e chega um indivíduo armado lá, um menor de idade, né, que cheirou cocaína o dia inteiro, foi lá com uma arma, na hora tira, sai do carro, a pessoa demora um pouquinho, ele atira na pessoa e mata, né, o proprietário do carro. É um exemplo que eu estou dando, né, que não é um exemplo isolado, isso acontece. Infelizmente, né, até esse tipo de crime, a gente está falando da questão da impunidade, até esse tipo de crime, o delito cometido ali eu acho um absurdo, porque ele entra como um crime contra o patrimônio. Ele matou uma pessoa, mas ele entra como um crime contra o patrimônio, né, na nossa legislação penal. Que é uma pena mais leve, é isso? Sim, até do ponto de vista também do próprio julgamento. Né? Quando você pratica um homicídio, um delito contra a vida, né, você vai para júri. Né? E júri, né, como a gente vê nos filmes, né? Esse crime não, esse crime é um crime que vai ter um juiz singular que vai decidir. Eu não estou tirando o mérito do juiz, mas eu estou falando por conta da repercussão, por conta da comoção que gera na sociedade. Esse é um crime que deveria ser revisto, né? O fato acontecido em si. Mas essa é uma outra questão para acredito que o Parlamento Federal deva ter uma revisão. Mas não tem como a gente falar para as pessoas, se previna. Faça uma previsão, tenha cuidado. É um fato porque o furto, assim, a gente fala, anda com a bolsa fechada, guarde o celular. Isso. Tem algumas coisas que sempre tem aquelas dicas. Nesse caso, não existe. Exatamente. Você até falou de uma outra questão, né? Não reaja. Não... Eu já vi testemunhos, né, de pessoas que relataram, eu não reagi. A pessoa não reagiu, ela não fez nada. Ela simplesmente levantou a mão e saiu do carro e levou um tiro. Então, até isso, a gente, né, é um negócio assim que beira o absurdo dentro do nosso país. Mas ele comove, justamente porque, né, um fato, geralmente é um pai de família, é uma pessoa que está trabalhando, que está estudando, está na vida, né, plena, e acontece um fato desse. O que a gente pede sempre, né, que as pessoas tenham sempre a percepção importante que as pessoas, observando alguma coisa irregular,
elas tentem evitar. Da seguinte forma, rápido para que a gente possa entender. Às vezes você está chegando na sua casa, vê um movimento estranho, uma pessoa chegando, um outro carro atrás. Evita aproximar da sua casa. Dá uma volta. Dá uma volta, vai para um posto de gasolina, espera um pouquinho. Né? Se você souber onde tem uma base da Polícia Militar, vá até a base da Polícia Militar. Até a questão do PRIL, que a gente acabou de falar agora, né? Que não é algo exatamente legal, mas é uma prática que tem hoje dentro da nossa cidade e de outras. Né? Procure para dar um apoio, ligue para uma pessoa, evite. Esse é um dos comentários. Outra situação que pode acontecer também é de você, né, também perceber algo acontecendo com uma outra pessoa, você não ficar isento. Falar, não vou falar comigo porque não tem nada a ver comigo. Não, fala. Liga o 90, avisa alguém. Se for da vizinhança solidária, então já tem esse procedimento, já tem essa forma de atuar. Então, a gente não deve ficar indiferente, é isso que eu queria falar. Não fique indiferente a um fato como esse. Né? A gente vai falar, não quero me envolver. Mas, infelizmente, esse criminoso pode cometer um crime novamente. Senhora, antes de você responder, tem até uma pergunta que é lá do Taquaral mesmo. E ela marcou Vila Isa. Não sei se foi um erro de digitação. Não, é Vila Isa mesmo. É Vila Isa? É. Tá. No meu bairro está acontecendo roubos e furtos todos os dias e durante a noite. Inclusive, uma vizinha minha foi torturada. A PM foi ao local, mas os roubos continuam acontecendo. O que fazer? Então, olha, uma notícia para ela e já pode deixar o meu telefone depois, se você quiser, com ela, porque nós fizemos uma reunião daqueles 3 núcleos que eu falei que estão para ser implantados agora, um deles é na Vila Isa. Tá. Nós fizemos a reunião lá com a população local e nós já estamos no processo de cadastramento dessa população e vai ser um núcleo formado na Vila Isa justamente em função dessa realidade deles. Tá? Pode deixar o telefone então, já. O telefone pode ligar no 99179-2281, que com certeza darei todas as orientações para que ela possa fazer parte desse núcleo que está se formando. Sim. Com relação ao latrocínio, é perfeita a colocação do Major Jaime, mas eu quero dizer de uma experiência própria que eu vivi em 2003, que eu tomei um tiro no peito direito, só no esquerdo, né? Eu havia passado em banco, tirado uma quantia, quando cheguei em casa, fui surpreendido, não é? E a gente que lida na questão da segurança, a gente diz assim, não reaja. Não é? Não reage. Mas isso é um fator muito complicado do momento. Né? E eu cheguei em casa, quando eu fui entrar e que eu acionei o portão, de repente o elemento entrou e praticamente era garagem de fundo e já estava dentro de casa. Minha esposa estava em casa, minhas filhas eu tinha dúvida, e aí que eu fiz, né? É tudo questão de segundo, eu falo, o que eu faço agora? Ele foi com a mão esquerda no trinco e a pistola 380 à altura da minha cabeça e abre a porta. Quer dizer, eu peguei, eu ando sempre com os vidros, sempre tudo fechado. Naquele dia, do lado do passageiro, estava entreaberto. O que eu fiz? Eu não vou ficar aqui com esse cara. E aí ele começou a dar coronhada no vidro do carro para quebrar, né? Ele podia ter atirado, não atirou. Eu acionei o portão para abrir, e ele afastou e deu com o pé no vidro. Quando ele deu, eu joguei o carro para a rua. E ele foi atrás. Quando ele foi atrás, ele colocou do lado do passageiro que estava entreaberto, ele colocou a mão assim para dentro. E aí, naquele momento, eu pensei o seguinte, ou eu vou sair daqui com esse elemento pendurado, ou ele vai deixar essa arma aqui dentro. Mas na hora que eu fiz esse movimento para engatar a marcha, ele atirou a queima-roupa. Né? E eu vivi um momento muito complicado, porque a minha esposa presenciou tudo isso, né? Um desespero muito grande, e a gente vive uma situação, nesse momento, só a gente sabe o quanto isso mexe com a gente, porque eu fui pedir para me levar para o hospital, o vizinho de frente veio, não é? E naquela hora você só pensa na família, e você vendo sangrar do jeito que eu estava sangrando, mas graças a Deus o tiro passou a milímetros do coração, bala dum-dum, ela pegou nessa costela, ela não abriu, ela caiu no banco, porque poderia ter levado parte do coração, e talvez eu não tivesse muito para fazer como eu estou fazendo e contando essas histórias aqui, tá certo? Mas é muito complicado. Esse elemento depois saiu para uma rua de trás, um casal estava chegando, tentou também pegar essas pessoas, eles acionaram o carro e ele assustou, passou para uma rua de trás e pegou o carro de uma outra pessoa que estava saindo, e esse carro foi encontrado aqui perto da bocha, mas não foi preso o elemento. Por quê?
porque um vizinho que viu o elemento poderia fazer o retrato falado, naquele tempo foi quando a bandidagem estava dando tiro aí em todo mundo e tal, e o retrato falado era feito em São Paulo, né? Sim. E aí ele falou, como é que a gente vai para lá? Eu falei, no carro da polícia. Ele falou, não, não vou não. Eu não vou porque do jeito que está, vão atirar também. E ficou sem solução. As pessoas ficam com medo, né? Hoje entendeu? o celular entra naquilo que o Major Jaime falou. Às vezes tirar uma foto, alguma coisa assim, ajuda. Olha, outra pergunta também, mas agora é do Botafogo. O Luiz do Botafogo diz o seguinte: na minha rua vem ocorrendo muitos furtos. Temos um grupo de WhatsApp e colocamos algumas câmeras. Já foram feitos vários boletins de ocorrência, mas esses furtos continuam acontecendo, na maioria das vezes, de madrugada. Como devemos proceder? Consegue no Botafogo? Consegue no Botafogo. Dependendo da parte que for, ele vai ser atendida para o centro, consegue centro, ali na parte do Botafogo, tá certo? E outra parte para o Chapadão também, tá certo? Então depende da rua. Do local que ele esteja. Agora, você veja, é comum, Mirna, hoje a gente, dessa saída para o programa Vizinha Solidária, a pessoa dizer, olha, nós temos um grupo nosso aqui, já formado, nós temos um monitoramento, mas não tem as orientações do programa, entendeu? E então, as pessoas ficam sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Então, com o programa, elas vão receber todas as orientações. E outra coisa, o nosso grupo de WhatsApp, só para você ter ideia... Por exemplo, uma rua pode formar o Vizinha Solidária? Pode. Para você ter uma ideia, hoje nós estabelecemos o seguinte, se tiver 15 interessados, nós vamos levar o programa, se tiver 15. Porque, normalmente, a gente começa com 15. Vou citar o exemplo do Nossa Senhora Auxiliadora, que é um dos núcleos mais recentes nossos. Nós começamos com 15 interessados, 15 famílias. Sabe quantas famílias tem hoje lá no núcleo Nossa Senhora Auxiliadora 1? 247. Entendeu? Então, pode ser começado numa rua, sim. Tá? E no nosso grupo de WhatsApp, tem alguns critérios que nós adotamos. Por exemplo, bom dia, boa tarde, oração é muito bem-vindo. E outro grupo, nesse não. Tá, ok. Nesse é somente para questão de segurança, porque quando alguma notícia... Quando recebe o alerta daquele grupo, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, ou alguma prudência tem que ser tomada ali. Okay. Entendeu? Então, nós temos critérios que nós estabelecemos para poder colher resultado. Então, essa é uma questão que nós... deparamos com ela constantemente. Olha, nós já temos o grupo de WhatsApp, temos monitoramento. E por que não está dando resultado? Implanta o Vizinhança Solidária. Certo. Olha, uma pergunta agora para o vereador Major Jaime, do Bruno da Vila União. Moro na Vila União. Tem realmente previsão de uma base da GM ou PM no bairro ou é apenas boatos? O senhor tem essa notícia, vereador? Eu não posso falar em nome das instituições Polícia Militar e Guarda, mas o que a gente conhece, o que nós sabemos, nenhuma das instituições, né, talvez você não saiba, mas eu estou passando, nenhuma das instituições hoje coloca mais base fixa. Porque a base fixa, ela, na verdade... Elas foram retiradas dos bairros, exatamente, inclusive. Algumas até foram retiradas. Obrigatoriamente, ela depende de um efetivo que fique trabalhando naquele ponto. Então, como nós trabalhamos 12/36, que é 2 policiais de dia e 2 policiais à noite, revezando, né? Sempre vai ter alguém. Então, é um efetivo que tem que ser colocado que hoje as polícias e a Guarda Municipal não dispõem. Então, por esse motivo, não existe planejamento. Você pode até encaminhar, tem muita gente que faz, tem até político, né? Que promete base, né? Eu já vi muitos políticos prometerem, não, a gente vai colocar uma base aqui no seu bairro. A Polícia Militar não coloca e a Guarda também não. Mas hoje não existe mais essa política justamente para ter uma central que teria aí um serviço de inteligência para monitorar diversas áreas, é isso? Na verdade, o que ocorre hoje é que, depois disso, eu vou até colocar uma data, talvez o Ceará me lembre, acho que uma das últimas bases que a gente colocou aqui da PM, da Polícia Militar, foi na década de início dos anos 2000. Tá. Início dos anos 2000, a gente colocou as últimas bases. Depois disso, algumas ainda foram fechadas. E hoje o que se tem de entendimento, tanto da polícia quanto da guarda, é que o policiamento, né, motorizado ainda acaba sendo mais eficiente. Então, esses 2 policiais que a gente falou que tem que ser colocado obrigatoriamente, né, em cada horário, eles podem trabalhar numa viatura que atende mais bairros do que um apenas.
Ainda falando sobre a questão das câmeras, uma tem respeito, lá do Jardim Florencio, o Leandro diz o seguinte: instalar câmeras de segurança. O que vocês acham? Realmente inibe a ação dos bandidos ou só serve para ajudar a polícia a identificar caso aconteça alguma coisa? Quem pode responder? O que você acha? Com certeza inibe, né? Agora, no caso que você citou recentemente do motoboy que foi assassinado, filmou os elementos vindo para a cena do crime, não pegou ele agindo, atirando e tal, mas pegou eles depois indo embora com a moto. Nesse caso, vai ajudar a identificar. Vai construir um cenário aí para um possível julgamento, né? Mas, infelizmente, não deu flagrante, porque se tivesse pego ali no momento, já seria um elemento a mais para condenar esses criminosos. E, com certeza, eles... inibe, com certeza inibe. O senhor falou lá no começo, inclusive, de um projeto que o senhor assina junto com o vereador Major Jaime. Eu acho que essa pergunta vai nesse sentido. Paula Fernanda, do Distrito do Ouro Verde. As escolas também estão violentas. Meu filho tem 12 anos e diz que tem frequentes brigas. Existe um projeto para ensinar nossas crianças sobre violência? Como que fica essa questão? Acho que entra, quando a gente fala das câmeras nas escolas, também pode inibir esse tipo de ação? Quer responder, Marcos? Esse projeto nosso, ele visa, que nem você tem uma brigada de incêndio, por exemplo, numa empresa. Todo mundo está preparado quando acontecer o negócio, para onde que vai correr, avisa quem, liga para onde, se esconde aonde, onde que está o extintor. Então, no caso da violência, é a mesma coisa. Quando acontecer qualquer indício de violência, interna, externa, alguma coisa que fora do normal, quais os procedimentos? Você procura quem? Os alunos correm para onde? Fazem o quê? Então, quando você tem esse ambiente de preparação, esse treinamento, antes de acontecer o problema, as pessoas, como a gente conversou aqui o programa todo, vão estar sempre atentas e preparadas para quando acontecer. Esse é o objetivo do projeto. E vão se sentir, com certeza, atores daquele cenário, no sentido até de prevenir uma violência, né? Porque aí até pode ser um desses meninos que estudam lá que seja problemático. E na medida que está acontecendo esse negócio aí, ele já vai desistir da ideia, né? Antes de acontecer. Quer acrescentar alguma coisa? Não, na verdade é o que você mesmo falou. E você foi muito feliz, Gaspar, porque a ideia desse projeto é numa fatalidade, né? Como já aconteceu em algumas escolas, como de Suzano, mas também prevenindo ações que podem acontecer, né? Que são de menor potencial, a gente pode chamar. Onde esse mesmo indivíduo que deveria estar estudando, ele vai saber que tem todo um aparato, tem todo um trabalho desenvolvido para evitar e prevenir o cometimento de violência dentro da escola. Olha, na verdade, a gente já até estourou o tempo do programa, mas eu vou pedir rapidamente para vocês dizerem o seguinte: a gente falou sobre a questão do primeiro semestre, nós estamos no finzinho de julho, ou seja, o primeiro mês do segundo semestre. Qual a expectativa de que a gente consiga fazer com que ainda, se é possível, ou se devido a todo o contexto talvez não seja possível, a gente reduzir, no caso, eu lembro que a gente está fazendo esse recorte hoje, do número de furtos e roubos na cidade de Campinas. Vereador Paulo. Os três vão responder? Os três vão responder a mesma pergunta. A visão de cada um. Em função da gente estar no segundo semestre ou não, acho que é irrelevante. A preocupação nossa é constante, né? Desde sempre. E a movimentação do trabalho da população, dos consegues, da vigilância, da vizinhança solidária, tudo isso já tem sido feito com muito louvor, mas precisa de muito mais da participação da população, que essa é a grande dificuldade quando a gente fala de políticas públicas, do cidadão participar efetivamente dessas organizações, enfim, né? E a gente tem a tendência de sempre esperar do poder público a solução para tudo. Sim. E o poder público é incompetente para fazer tudo. Então, é fundamental que a gente continue cobrando do poder público, mas também trabalhando para conscientizar a população, para fazer esse trabalho preventivo. E quando a gente fala em legislação urbana, ela pode também ser rediscutida e ajudar nesse sentido? A legislação do urbanismo, ela vem trazer políticas públicas, né? No caso que a gente conversou do centro, recuperar espaços deteriorados, etc. Onde não existe espaços deteriorados, claro que o desenho da cidade, a forma como ela foi ocupada ao longo da sua história, né?
Existe um processo histórico desordenado, né? Até hoje Campinas não tem um planejamento, que é uma das nossas bandeiras aqui, de ter um escritório de planejamento. A Secretaria de Planejamento não tem a competência para planejar a cidade no longo prazo, ela lida com problemas de curto prazo, e a gente tem que mitigar agora esses problemas que vêm desde a história de Campinas, lá de 1700, né? Que é bem nevrálgico o problema. Então, esse trabalho da gente corrigir esses erros, incluir de volta essa população que foi excluída ao longo desse processo histórico, começa aí pelo centro, porque o centro é o início da nossa história daqui de Campinas, né? E é uma excelente oportunidade. Então, vamos fazer desse limão uma limonada, né? Com políticas públicas, a gente pode trazer essa população que está na periferia, longe do acesso a toda a infraestrutura, longe dos recursos que ela não tem, porque ela precisa de mobilidade e tudo, trazer de volta essa população para o centro com incentivo. Isso é uma competência da prefeitura, do prefeito municipal. Major. Eu vejo que, né, tudo que a gente fala sobre segurança não basta, né? Parece que esse assunto nunca acaba. Sim. Mas eu tenho muita expectativa, assim. O segundo semestre desse ano é um semestre, né? Falando do semestre, mas eu gostei do que o Gaspar falou, isso aí não para. Mas o segundo semestre desse ano eu espero que a gente possa ter boas novidades. Existem autoridades e pessoas que estão pensando um pouco mais em resolver algumas questões e de uma forma integrada. Eu acredito que, né, algumas ações que nós não fizemos anteriormente, em outros meses e outros anos, nesse segundo semestre pode ser que a gente tenha sucesso. Eu não vou aqui dizer o que é. A comissão pretende discutir essa questão do centro em algum momento no segundo semestre, vereador? Novamente, nós temos que discutir isso, né? E por isso até eu falei que eu não vou antecipar o que seja, né? Mas a gente pode depois, né, Será, trazer aí em primeira mão essas ações que devem acontecer e que a gente espera que tudo dê certo e que as pessoas possam sentir o que eu havia falado no começo. Não basta a gente reduzir os indicadores criminais, as pessoas têm que se sentir seguras. Elas têm que observar e ver realmente que houve uma mudança na questão da segurança. E falar, então, eu não tenho medo de andar em tal lugar. Exatamente, exatamente. É o que a gente espera que aconteça. Marcos Ceará. O que é necessário é romper o círculo vicioso do abandono dos espaços públicos e multiplicação da insegurança. Isso não apenas por meio de políticas e ações de segurança preventiva, dissuasivas ou repressivas, e de políticas estruturais, sociais, econômicas e culturais, mas também através de uma ambiciosa política de espaços públicos que leve em consideração a segurança cidadã. Um bom planejamento e uma boa gestão dos espaços públicos constituem uma oportunidade de produzir uma cidadania e convivência urbanas. É isso que eu entendo. E aí o Major foi muito feliz lá na fala dele, lá, durante um determinado momento, quando ele disse assim, as forças policiais em Campinas, nós somos privilegiados do trabalho que nós fazemos em conjunto aqui com as forças policiais, todos comprometidos, mas não é só isso. E aí a fala do vereador Paulo Gaspar, fundamental também, quando ele se preocupa com a questão do poder público tendo sua atuação com a visão diferente e planejada do município. E, naturalmente, isso vai levar a quê? A uma participação mais efetiva também da população, que, a meu ver, e é o que eu defendo há muitos anos, passa a ser importantíssimo. Porque sem essa participação, nós não vamos conseguir esse resultado que a gente tanto quer, que a gente tanto espera e que é, como o Major disse, a sensação de segurança, que não é mais uma sensação, ela passa a ser algo real. Tá ok? Obrigado. Tá certo. Então, muito obrigada a todos. E assim a gente encerra o Questão de Ordem de hoje. Você que assiste a TV Câmara Campinas, continue com a nossa programação e até um próximo Questão de Ordem.